qual decisão deveria ser tomada? Sacrificar outras pessoas para que outras sobrevivam? Salvar a sua própria família, mas deixar que a humanidade inteira morra? Quais seriam as suas escolhas? Quais seriam os seus ideais? Shingeki no Kyojin, episódio 82. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje, que episódio incrível de Shingeki. Eu falo pra vocês que essa é uma das partes mais incríveis de Shingeki pra mim. Pelo menos até que todo mundo vai pensar que ficou ruim pra caramba. Mas, mano, essa é uma das partes mais incríveis pra mim, porque ela traz reflexões. O que você faria? O que você tomaria de atitude? Se você voltasse no passado, você faria tudo de novo? O que aconteceria? Então, cara, eu gosto muito como o Shingeki ele consegue abordar de uma forma muito real. E embora muitas pessoas comecem a falar sobre as coisas certas que deveriam ser feitas, que toda a vida tem valor e tal, numa situação real, será que nós agiríamos realmente da mesma forma que o Eren, ou então que a Mikasa, ou então que o Armin, ou então que o Connie? Fica essa questão aí pra você, embora eu acho que é uma pergunta sem resposta. Por que eu digo isso logo no começo, antes de explicar sobre o episódio? Eu acredito que é uma pergunta sem resposta, porque você só pode falar sobre isso quando você passa pela mesma situação. Quando você passa pela mesma situação em que o Eren, Armin, Mikasa, e cada um com seus pensamentos diferentes, cada um com a sua vivência, com o seu modo de pensar. Então eu gosto como o Shingeki consegue abordar isso, gosto como o Shingeki consegue colocar personagens como o Flock, como o Jean, como a Mikasa, como o Armin, como o Connie, como a Gabi, como todo mundo, e como eles são reais e diferentes entre si. Então, bora começar já a comentar sobre o episódio e vamos lá! E bom, gente, logo no começo do episódio nós vamos ter a Hit. Vocês se lembram da Hit? É aquela personagem que gostava daquele maluquinho de franjinha. Eu nem lembro mais o nome dele, era Marco? Ai, não lembro qual que era o nome dele não, acho que era Marco não. Bom, ela volta a aparecer, muito mais bonitinha e cuidando de todas as pessoas que estão sendo pisoteadas pelos titãs do Eren. Bom, alguns aqui vão sempre concordar, sacrifícios são necessários, mas aqui eu jogo o ponto do outro lado. É necessário só quando alguém que você não conhece sofre? É necessário só quando um inocente que você mal faz ideia de quem seja sofre? Putz, é necessário e tal, mas e tal... Ah, mas se fosse a sua vida ou se fosse a vida de alguém que você gosta muito, você ficaria puto com o Eren também. Então tudo isso tem que ser pensado, porque o povo começa a discutir. Uns dizem, o sacrifício é necessário. Outros dizem, mano, mas ele tá pisoteando o próprio povo, cara. Esse cara é maluco. Só que do que adianta o pessoal lá brigar entre si? Nada, porque está sendo pisoteado e ninguém tá fazendo nada ou pra impedir ou então pra ajudar. Então o povo começa a discutir entre si, assim como o fandom também, né? A pessoa que é mais fã do Eren, a pessoa que é mais fã dos outros pessoal, assim, começa a discutir quem que tá certo nessa história toda. A certeza é uma só, que nada está certo, mas que tudo não passa de algo que aconteceu há 2000 anos atrás e continua acontecendo e sempre vai continuar acontecendo. O tal do ciclo de ódio, o ciclo inquebrável. Por que eu digo inquebrável? Porque temos pessoas diferentes, tem pessoas que pensam de forma diferente, tem pessoas que vão focar no poder, tem pessoas que vão querer ser mais pacíficas, assim como o Armin. Então, gente, sempre vai acontecer e sempre seremos muito egoístas. Quando se trata de alguém próximo da gente, ou então de nós mesmos, da nossa própria vida, nós não queremos que alguém se intrometa e saia matando os nossos familiares ou pessoas que nós gostamos. Então é bem interessante como o Shingeki aborda isso, e a Hit vai acabar encontrando a Annie, né? A Annie que se desprendeu ali do seu cristal, porque o Eren, ao utilizar o rugido, ele quebrou todos aqueles cristais que tinham e, claro, quebrou o da Annie. A Annie tenta ali bater na Hit, mas a Hit consegue armar ela, mas aí ela tá sangrando, e aí ela fala que vai se tornar uma titã. E aí a Annie só quer uma coisa: me deixa voltar pra casa. É só isso que eu quero, né? Eu escutei você, o Armin, escutei vocês pra caramba, já escutei demais, agora chegou meu momento de desabafar. Eu gosto desse momento da Annie, porque ela mostra mais uma vez que ela é uma personagem muito humana. E por que muito humana? Nós vamos ter o conhecimento da história dela, do passado dela, que é muito triste, mas é muito legal assim de ver, que a Annie foi abandonada pela sua mãe, e aí um Eldiano,
daqueles que ficava lá no distrito de Libério, pega ela, cria ela, só que cria com uma intenção, transformar a Anne numa guerreira pra ter benefício com isso. Aí ele faz a menina sofrer, de tanto lutar, de só lutar, só lutar, só lutar, mas no final das contas ele acaba se arrependendo de tudo. Como ele se arrependeu? Mano, a gente não faz a menor ideia, mas do nada ele começou a considerar a Anne como uma filha de verdade. E ele viu que tudo que ele fez estava errado. A Anne aceitou o perdão do seu pai e tudo que ela quer é voltar pro seu pai. Bom, a parte do pai dela não me convence, né? Tipo, o Isayama trabalhou muito pouco no mangá, trabalharam muito pouco também no anime. Não vi sentido pra ele mudar depois de tudo que ele fez por anos. Então, pra mudar assim, da água pro vinho, é difícil de digerir. Então essa parte assim eu não curti tanto nem no mangá nem no anime. Gostaria de saber o que vocês acham também. Mas a Anne quer voltar pro seu pai e ela faria tudo de novo se fosse pra voltar pro seu pai. É legal porque a personagem é humana ao ponto de admitir o que ela faria. Assim como o Eren admite o que ele tá fazendo, que ele tá protegendo todo mundo, e esse motivo dele ainda tá meio nebuloso, principalmente pra quem vê o anime, a gente vê já uma personagem um pouquinho mais clara como a Anne contando a sua história de vida e ao mesmo tempo falando: eu faria tudo de novo se fosse pra ver meu pai de novo, viver com meu pai de novo. Ela que não via valor na própria vida passou a ver um valor assim que o seu pai acabou admitindo ali que ela era como uma filha, que era para esquecer aquela história de guerreira e tal. Então é uma parte bem emocionante. Eu acho que o episódio trabalhou muito bem essa carga pesada dela e isso me deixou muito animado porque, cara, esses são os melhores episódios de Shingeki pra mim. São quando tratam, tipo, da vida humana, do que você faria, do que outra pessoa faz, o desenvolvimento de personagem, o ponto que o personagem faz x coisa, quais os objetivos dele, qual o desejo dele e como eles são reais e humanos. Então eu gosto bastante dessa parte e a Hit tá levando a Anne embora até um certo canto onde ela pode vazar de uma vez por todas. E bom, outra parte que nós temos depois disso é o pai da Anne falando lá pros marlenianos que eles têm que fugir, que eles têm que fazer alguma coisa, que eles têm que sair e tal. Por quê? Porque tá sendo um mundo pisoteado inteiro, só que só os eldianos sabem, o pessoal de Marley ainda não foi avisado. E aí o cara tá lá brigando, e aí a gente vê a treta entre o pessoal de Marley versus o pessoal ali de Eldia, que são lá de Libério, os dois brigando, e o pai da Anne resolve agir. Será que ele morreu? Será que ele não morreu? E aí a filha dele nunca mais vai ver ele? Bom, aguardemos para os próximos episódios. E bom, depois disso nós temos uma conversa do Shades com o pessoal lá que ele salvou. Essa parte foi muito interessante porque o Shades fala: meu, vocês acham mesmo que eu quero me salvar, mano? Eu já fiz o que eu tinha pra fazer, eu já não sou mais tão novinho. Vivam a vida de vocês, obedeçam o pessoal da facção Jaeger. Por quê? Porque o Shades, ele pensa com a cabeça. Não é só, vou me revoltar contra o Eren agora. Não. Se unam a ele nesse momento e quando chegar o momento propício, aí vocês tomam uma atitude, aí vocês se revoltam com ele, vocês se imponham a ideia de vocês e tal, assim como foi feito lá no começo. Vocês lembram que o pessoal do Rei das Muralhas coordenava tudo, aí o pessoal da Hanji foi lá e quebrou esse domínio, eles se impuseram, mas aí deu merda e agora chegou a hora deles aguardarem o momento certo pra fazer a mesma coisa que a Hanji, o pessoal tinha feito antes. É um jogo muito político, então você tem que usar muito a cabeça e você precisa ter a sua integridade física, você precisa ter a sua vida pra você conseguir depois lá no final se impor contra quem você discorda e tudo. É tudo uma questão de estratégia, eu gosto dessa parte. E depois, posteriormente, a gente vai ter a conversa do Armin, que vai tentar evitar o Cone, né? Que ele pegue lá e transforme o Falco em comida de mamãe. E aí então a gente vai ter aquele diálogo do Armin, ele não sabe o que tem que fazer, ele só sabe que ele vai tentar e tal, e não sei o que, papapá. E aí a gente chega numa parte muito legal que eu gosto muito, porque a Mikasa precisa evoluir. Então o Armin, quando ele pega e fica despiroca lá e fica, mano, você tá pensando no Eren? Mano, a gente não sabe, o cara tá destruindo o mundo inteiro, só que agora a gente tem que salvar o Falco do Cone, porque senão vai dar merda. E a gente precisa da confiança da Gabi. Agora, por que a gente precisa da confiança da Gabi? Porque o Armin, você já tá vendo? Ele tá planejando talvez se unir ao Titã Carroceiro, que seria a Pique, junto com o Magaf. Porque se ele quer a confiança da Gabi por algum motivo que seja, ele já pensa em se unir com todo mundo pra tentar evitar que o Eren destrua o mundo inteiro. A gente já viu que o Armin não concorda com isso. Só que essa parte é legal porque o Armin, ele despirocou, beleza? Ele poderia ser um comandante, beleza? Mas o Armin tá cheio de coisa na cabeça. O cara tem arrependimento até hoje porque ele tá vivo e porque o Irving não ficou no lugar dele. E com razão, porque o Irving talvez seria muito melhor do que o Armin. Mas nós não sabemos, o C não existe, o Irving já morreu, o Isayama matou ele e acabou, fim da história.
Agora é bola pra frente. Se você ficar focando nos erros do passado, esse monte de coisa, não vai adiantar de nada. Então o Armin tá dando um passo à frente no que ele acredita e a Mikasa precisa tomar o passo dela. O que você vai fazer, Mikasa? Você vai ficar do lado do Eren, você vai ajudar o Eren, você vai, sei lá, ajudar o Jean, você vai ajudar quem? Você vai fazer o quê? Então chega numa parte que ela precisa tomar as próprias decisões e eu gosto desse diálogo do Armin, porque ele praticamente fala pra Mikasa, mano, se decide, filha, se decide, escolhe, pensa, você tem cabeça, pensa. Só que a gente também tem que entender a Mikasa, a bicha tá triste. Ela escutou do Eren que ele odeia, o Eren começou a pisotear todo mundo, algo que claramente ela não concorda, as facetas dela provam isso. Só que mesmo assim ela acumula aquele amor pelo Eren, ela gosta do Eren, sendo obsessão, sendo o que for, ela sente também. Então não basta só a gente pegar e chegar na Mikasa e jogar um cajado assim em cima da cabeça dela e falar assim, ah menina, pensa como você quiser aí, sua filha da mãe. Não, a personagem precisa pensar também, mas você precisa considerar os sentimentos da bicha. Ou você é um desumano e não sabe o que ela tá sentindo. Se você acompanha a obra até hoje, dá pra saber que a Mikasa tá mal pra caramba. O Armin tá mal pra caramba. Tá todo mundo ferrado, tá todo mundo na merda. Aí pra concretizar a merda toda, tá lá o Floch apontando a arma pros voluntários falando, quem não me obedecer vai se ferrar. Porque agora é o Império de Eldia. Se vocês não me seguirem, vocês vão tudo morrer. E o Floch tenta moldar todo mundo através do medo. O cara é um babaca, né? E o Jean tenta impedir, mas não adianta nada. O Floch vai lá e mete a bala numa... Mano, meteu a bala na cabeça do maluco sem dó nenhuma. Mas aí vamos lá, né? Embora eu não goste do Floch, entendam um ponto do Floch. Nem tô passando pano pra nada que ele tá fazendo. Acho ele um babaca pra caramba. Mas vocês viram tudo que o Floch passou? O cara era medroso pra caramba. O cara tentou salvar o Irving e não deu certo. Ele passou por aquele inferno 4 anos. Mas alguém planejou com ele tudo isso. E quem foi? O Eren. O Eren 10 meses atrás já tinha contado todo o plano dele. E o Floch acabou aceitando. Por quê? Porque ele tá cansado de tanta guerra, de tanta morte. Ele queria ser como o Jean, né? Viver uma vida de boa, mas ele se ferrou. Entrou lá na tropa dos exploradores e ó, foi pra merda. Então o cara, ele já era um cara idiota por si mesmo. Mas ele tem um motivo ali do porquê que ele não tá aguentando mais aquele inferno de 4 anos atrás. Aquilo com certeza traumatizou a cabeça do menino e ele, que poderia ser um cara um pouquinho melhor, se tornou um cara pior do que ele já era, no meu ponto de vista. Então, cara, tem que entender também os personagens. Não basta só a gente só hatear, só falar que o personagem é um merda e é isso e acabou. A Mikasa aparece lá junto com o Jean, fica sem entender nada também, tá todo mundo ali meio confuso. Pô, o que tá acontecendo aqui, mano? Que merda é essa aqui? O Floch acabou de matar o maluco, pô, todos estamos na merda. E como o Floch tenta seduzir o Jean? Tenta seduzir o Jean falando, pô, você tá vendo esse inferno que a gente passou 4 anos atrás, que a gente tá passando, que você tá vendo todo mundo morrendo agora? Um dia vai acabar. Só que aí, graças ao Eren, tudo vai acabar e você vai ter a sua vida tranquila. E aí você vai poder viver tranquilamente. Cara, você tá suavão. E isso, claro, seduziria qualquer um de nós, gente. Eu falo isso porque, cara, esse discurso, por que ele seduziria a gente? Porque, mano, imagina, você vê morte, 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 e aí uma pessoa fala, pô, com esse restante da morte aqui, acabou, ninguém mais vai morrer, você vai poder viver sua vida tranquila, você fala, pô, finalmente eu vou ter paz. Só que, será que realmente você vai ter paz? Essa é a pergunta que fica depois, porque você matou uma pá de gente. Só que nesse momento, você não para pra pensar nisso, você só para pra pensar, eu vou ter paz. Eu não vou ter mais aquele inferno sei lá, ter que ficar matando gente. Então é uma coisa que começa a seduzir ali na cabeça do Jean. A gente pode perceber nas facetas dele isso. Bom, depois disso, a Gabi se despede da Kaia. Foi como uma amizade que se formou. As duas se entenderam, e não só no quesito da amizade, mas como cada uma entendeu que vocês não são demônios de Parades, e a outra entendeu, vocês não são os monstros que mataram a minha irmã, assim. Foi tudo ocasionado graças aos conflitos que a humanidade vive enfrentando eternamente, mas elas se entenderam. É uma parte que eu gosto bastante, sabe? Quando a pessoa entende o outro lado. Ali a gente tem uma prova de que os dois se entenderam, mas não que todo mundo poderia se entender. É uma falsa esperança você pensar que porque uma pessoa se entendeu com a outra, que o mundo inteiro vai se entender com o mundo inteiro. É algo que a gente tem que pensar assim, mas não é algo que a gente pode criar uma utopia na nossa cabeça, tipo a do Armin, que, pô, a gente pode se entender aí, pô! Não é bem assim, cara, não é bem assim que funcionam as coisas. De toda forma, o Connie tá lá levando o Falco. O Falco já tá meio desconfiado ali um pouquinho do Connie, mas resolveu acreditar no Connie e o Connie está decidido a entregar o Falco pra que a sua mãe coma e aí a sua mãe volte à vida. Porém, percebam nas caras do Connie que ele
não gosta muito da situação que ele tá passando. Ele tá desconfortável, ele não tá totalmente decidido. Ele tá indo mais pelo impulso e é muito provável que ele mude de ideia. Depois, no final do episódio, a gente tem ali os pós-créditos passando, não teve nem encerramento, né? E teve ali a Randy encontrando a Pieck e o Magaff e, aparentemente, ela quer se unir a eles, pelo menos porque, né, o Flock faz parte da facção Jaeger e o Jaeger está contra eles. Se o Jaeger está contra eles, então agora eles podem se unir com o pessoal de Magaff, que é o pessoal que sobrou ali, né? O pessoal até tentou atacar a Randy, mas a Randy falou, não, tô aqui de boa, tem o Levi ali, tá vivo. Não morreu ainda não. Então, fiquem felizes, o Levi não morreu. Grande Levi. E ali termina o episódio. Gente, eu gosto muito das discussões porque, assim, o Connie querendo salvar sua mãe, o Eren tomando a atitude que ele tá tomando, a Annie tomando a atitude que ela tomou e ela falando que faria tudo de novo ainda por conta de que ela gostaria de voltar pro seu pai. Então, o objetivo dela, dane-se as outras pessoas. O que importa é o objetivo da Annie, pronto. Ela é a mais humana e real possível, né? Ela mostra todo o egoísmo que ela tem ao pisotear as pessoas, porque ela era elogiada pelo povo de Marley e tudo. Embora ela se lascasse pra isso, ela queria mesmo tipo, vou viver minha vida aqui de boa, até que o pai dela, né, fala pra ela que, pô, esquece essas paradas aí e fica aqui, volta pra mim, minha filha, tal, não sei o quê. E aí ela passa a ter um objetivo mais claro e maior. Só que o legal é que ela admite que ela faria tudo de novo. Ou seja, ela é basicamente um Eren, né? Então ela faria tudo a mesma coisa, velho. Ela destruiria todo mundo, pisotearia todo mundo. E dá pra você entender a Annie, você não precisa concordar, mas você pode entender o personagem. Assim como a gente pode entender o Connie agora querendo levar o Falco lá pra vala, porque ele quer salvar a mãe. O que é mais importante, uma pessoa que você mal conhece ou então a sua mãe? Obviamente é a sua mãe. Ou então uma pessoa querida por você e tal. Obviamente essa pessoa querida por você. Então, cara, dá pra entender muito o Connie, embora eu não concorde com o que ele tá fazendo nesse momento. Só que o legal é quando você entende o personagem, ao invés de só hatear e falar o personagem é um otário por isso, por isso, por isso. O Eren tá fazendo tudo errado por isso, por isso, por isso. Ele pode até estar fazendo errado, mas esse é um argumento muito vago. Acho que a gente precisa pegar todo o passado do personagem, tudo que ele passou, todas as memórias que foram inseridas na cabeça do maluco. Imagina, o Eren teve as memórias de 2000 anos. Ele teve a memória da Ymir, ele teve a memória da praga do pai dele, junto com a praga do irmão dele, junto com a praga de tudo quanto é coisa, junto com a praga dele mesmo. Então, cara, teve uma pá de coisa inserida na cabeça do moleque. O moleque já era despirocado das ideias. Agora ficou mais despirocado ainda. Mas e o povo de Marley também, que viveu ali zoando pra caramba com o povo de Eldia esse tempo todo e que promoveu o mundo inteiro agora a ter ódio de Eldia e querer matar Eldia, fazendo com que o Eren quisesse lutar contra eles. Independente se o Eren, o que ele for fazer, gente, Marley sempre trouxe esse negócio de acabar com Parades e não deixar Parades livre. Só que isso também vem de lá de Eldia, daquele primeiro Rei Fritz, que é o primeiro causador de todo o caos. Mas aquilo vem muito antes, porque Eldia já lutava contra Marley, então Marley já lutava contra Eldia. Ninguém é bonzinho nessa parada, ninguém é do bem nessa parada, não existe bem em Shingeki. O que existe são pessoas reais, humanas. Então eu gosto muito quando Shingeki aborda isso. A história pode piorar 1000 vezes, né? Mas essa parte é uma das minhas favoritas, porque trabalha muito esse negócio, essa reflexão, essa discussão, onde a gente fica louco, falando um monte de merda por aí, e conversando, e falando, pô, eu faria isso, ou eu faria isso, mas mano, cara, isso aqui tá errado, mas será que tá errado mesmo? Pô, isso é justificável ou não? Cara, é muito interessante, gostaria muito de saber o que vocês acham. E, mano, o Joe aqui, ó, vai vazar, porque eu já falei demais, eu não sei nem quantos minutos deu essa bodega desse vídeo. Então, tô indo nessa. Também não quero ficar aqui eternamente falando. Muito obrigado mais uma vez. E, mano, Joe,